A literatura latino-americana é muito vasta. A literatura europeia, o que é isso? Não é? Há a literatura francesa, espanhola, norueguesa, inglesa, o que é a literatura europeia? Por isso, quando se fala em literatura africana, mesmo que se diga literatura africana de língua portuguesa, é uma salada mista. Primeiro porque temos dois países insulares, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que são culturas crioulas. Vão falar sobre o Império Lunda, a Rainha Ginga. Então, observamos que a literatura africana, angolana, moçambicana, as diferentes literaturas têm essa preocupação de refazer um passado, refazer uma memória, uma história. E essa história também passa por contar o que foi o projeto de libertação, como vimos, e passa por contar fases mais antigas da colonização. O mesmo escritor Pepe Tela publicou um livro que se chama A Gloriosa Família, O Tempo dos Flamengos, em que conta as relações de Angola no século XVII, as relações que Angola tinha com o Brasil, a invasão dos holandeses, que tomou conta de parte de Angola, e relata um passado que está esquecido, que a maioria das pessoas hoje não recorda. Então a literatura tem essa função didática, tal como à volta da fogueira ou na aldeia as pessoas contam histórias para ensinar e para aprender. A literatura atual, escrita, tem essa função didática e pedagógica de ser uma memória da comunidade. Isso está muito presente atualmente. Há um escritor atual, talvez o escritor mais conhecido de Moçambique seja Miyakoto, mas há um outro escritor que tem vindo a publicar vários romances, que se chama João Paulo Borges Coelho. Ele ganhou o ano passado o prémio Leia, que é um prémio importante de um grupo editorial português. E o João Paulo Borges Coelho é historiador de profissão, é professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, onde eu estudei também e fiz parte do meu curso. Ora, João Paulo Borges Coelho relata, por exemplo, um evento que teve lugar há 10 anos em Moçambique, que foi a Guerra Civil. E então aqui começamos numa outra memória, que não é a memória colonial, mas é a memória do pós-independência. Tanto Angola como Moçambique tiveram guerras civis violentíssimas. A de Angola terminou recentemente, em 2002, a de Moçambique em 1992. E este relato da Guerra Civil é já uma outra fase temática que vai surgir nestas literaturas. É a memória recente. A guerra já não é contra o colonizador, a guerra é entre irmãos. Por que estas guerras tiveram lugar? Por que elas sucederam? O que é que motivou anos de luta fratricida? Vamos encontrar tanto na narrativa angolana como moçambicana já vários romances. Paulina Chiziane, que é também uma autora mais conhecida por vós aqui no Brasil, por exemplo, escreveu um livro sobre essa guerra civil tremendo. Miyakoto escreveu um romance que ficou, por assim dizer, como um emblema no seu currículo de escrita, que é o romance Terra Sonâmbula, sobre o qual já se fez um filme, em que um velho e uma criança ficam ao lado de um autocarro queimado,
numa estrada no interior de Moçambique. O menino não tem memória, é um menino com 8, 9 anos, e escondem-se dentro desse autocarro queimado e cheio de mortos para se defenderem da guerra que percorre o país inteiro. Não há segurança para andar em lado nenhum. As estradas podem estar minadas, podem aparecer os bandidos, pode de um momento para o outro perder-se a vida. Então o velho vai ensinar àquela criança que ficou órfã, perdeu os pais, que é preciso aprender a ter esperança. Então temos este corpus temático tremendo, do qual já existem tanto na literatura angolana como moçambicana mais de uma quinzena de volumes, e não só em ficção, mas também em poesia. A poesia também vai narrar esta tragédia. A poesia de um grande poeta angolano, Rui Duarte Carvalho, de uma grande poetisa angolana, Ana Paula Tavares, de um outro grande poeta moçambicano, José Craveirinha, ou de um outro grande poeta moçambicano, Eduardo White. Há um conjunto de nomes de poetas e de prosadores que neste momento já vai desde as independências em 3 gerações. A primeira dos anos 80, a segunda dos anos 90 e a terceira que surge agora neste novo século. Há um escritor que vive atualmente, pelo menos uma parte do tempo, no Rio de Janeiro, angolano, Ondjaki, que escreve contos e narrativas. Há um outro grande contista que foi poeta e que viveu algum tempo também no Rio de Janeiro, que se chama João de Melo, e que tem sido atualmente um dos pintores da vida cotidiana em Angola, principalmente na cidade de Luanda, dos problemas de corrupção, porque esse é um outro dos temas, um dos temas importantes nas literaturas africanas. É como é a vida em Maputo, como é a vida em Luanda, como é que as pessoas pensam, que tipo de histórias acontecem nestas cidades, qual é a relação entre o homem urbano e o homem do campo, qual é a relação entre a cidade e o campo, qual é o imaginário do homem da cidade, qual é o imaginário do camponês, as ditas tradições mantêm-se ou não se mantêm, como é que as personagens das diferentes narrativas vão encarnar estes problemas e estas questões. Então, a narração daquilo que é o cotidiano, o relacionamento do homem com a sua cultura, a questão da cidade-campo, a questão do país que se alarga regionalmente, porque o país não é a capital. E é curioso que a literatura angolana, até há uns 6 ou 7 anos atrás, estava concentrada na cidade de Luanda, era uma literatura essencialmente urbana, e agora começa a espalhar-se pelo país. Pelo sul, pelos povos pastores, que Rui Duarte Carvalho conta. Pelo norte, que Manuel Rui, outro grande escritor angolano, pouco conhecido, mas um grande escritor angolano, Manuel Rui, tem, por exemplo, uma narrativa que se chama Manequim e Piano, onde ele vai para o Luango e começa a relatar o que acontece no pós-guerra civil. Como é que das cinzas está a nascer uma cidade nova? Como é que a utopia começa a crescer de novo na esperança de reconstrução de uma cidade completamente esburacada, escaqueirada, onde não há uma casa em pé.